Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver 10 questões de direito constitucional que podem aparecer na sua prova de concurso público. Eu quero que você preste muita atenção, principalmente nos macetes, porque eles podem ajudar bastante na hora que vocês estão fazendo a prova. Então vamos começar? Primeira questão. Segundo a Constituição Federal, o Brasil possui 4 símbolos nacionais. Assinala a opção que apresenta corretamente um deles. Alternativa A, cores nacionais. Alternativa B, hino da independência. Alternativa C, hino nacional. Alternativa D, língua portuguesa. E aí, qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra C, hino nacional. Lembre-se, a Constituição Federal, no artigo 13, parágrafo 1º, ela estabelece que são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Portanto, os 4 símbolos nacionais são bandeira, hino, armas e selos. Então, já guarda esse macete para vocês não errar. Bahia mais S, bandeira, hino, armas e selos. Vamos agora para a segunda questão. De acordo com a Constituição Federal, no Brasil é permitido pena, alternativa A, perpétua, alternativa B, cruel, alternativa C, de trabalho forçado, alternativa D, privativa de liberdade. Então, pessoal, qual a resposta correta? A resposta correta é a letra D, uma pena privativa de liberdade. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, estabelece que a lei regulará a individualização da pena e poderá adotar, entre outras, pena de privativa de liberdade, pena de perda de bens, pena de multa. Agora tem um detalhe que vocês têm que ter em mente. A Constituição também ela estabelece penas que não podem ser aplicadas, tá? E são elas: pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena de caráter perpétuo, penas de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. E por isso eu vou passar para vocês o famoso macete de moça CTB. M de morte, né? O C de caráter perpétuo, T de trabalhos forçados, B de banimentos e C cruéis. Então são essas penas que são proibidas na nossa Constituição. Terceira questão, leia as afirmativas. Primeira, não é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente e do Senado Federal. Segundo, não é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente da República. Qual é a alternativa correta? Alternativa A, as duas afirmativas são verdadeiras. Alternativa B, a afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa número 2 é falsa. Alternativa C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Alternativa D, as duas alternativas são falsas. E aí, qual é a resposta? A resposta correta é a letra D. As duas afirmativas são falsas. Por quê? Porque tanto o cargo de presidente do Senado quanto o cargo de presidente da República, eles são privativos de brasileiro nato. E aqui temos um macete muito importante para concurso, né? Então você que está fazendo concurso público, você tem que saber. MP3.com, vamos lembrar o que significa cada um deles. O primeiro M, Ministro do Supremo Tribunal Federal. 3P, P de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara e Presidente do Senado. O C de carreiras diplomáticas, o O de oficial das Forças Armadas e o M, Ministro do Estado de Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiro nato, que está previsto no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal do Brasil. Guarde esse macete porque ele aparece bastante em provas. Quarta questão. Assinala a única alternativa que não apresenta uma condição de elegibilidade nos termos da Constituição Federal. Vamos lá. Alternativa A, nacionalidade brasileira. Alternativa B, idade mínima de 30 anos para presidente da República. Alternativa C, pleno exercício dos direitos políticos. Alternativa D, alistamento eleitoral. E alternativa E, filiação partidária. Então, qual a resposta? Tá? A resposta é a letra B e eu vou dizer a vocês um motivo. O presidente da República, ele precisa ter 35 anos e não 30.
A condição de elegibilidade, ela está prevista no artigo 14 da nossa Constituição Federal, tá? E existe até um macete clássico para você memorizar essas condições. Então, qual seria esse macete? Brasileiro plenamente falido. O que isso quer dizer? Que brasileiro está relacionado aqui à nossa nacionalidade. Plenamente seria pleno exercício dos direitos políticos. FA de filiação partidária, o LI de alistamento eleitoral e o DO, que seria o quê? O domicílio eleitoral da circunscrição. Então, lembre-se disso, né? E tenha bastante atenção para a idade mínima, porque tem um macete que eu vou passar para vocês, que vocês vão memorizar. É o telefone 35 30 21 18. 35, relacionado a 35 anos, é a idade mínima para ser presidente e vice-presidente ou do Senado. 30 anos para governador e vice-governador. 21 anos está relacionado aqui a um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito, um vice-prefeito, um juiz de paz. E 18 anos está relacionado à função de vereador. Então, lembre do telefone constitucional 35 30 21 18. Quinta questão, de acordo com a Constituição Federal, o voto é facultativo para... Vamos ver as alternativas. Alternativa A, os maiores de 60 anos e os maiores de 15 e menores de 18 anos. Alternativa B, os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Alternativa C, os semi-analfabetos, os maiores de 75 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Alternativa D, os analfabetos e maiores de 60 anos. Qual a resposta vocês marcariam para essa questão? De acordo com a Constituição Federal, no artigo 14, né? Ele fala o seguinte, que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, cuidado, tá? Com essa pegadinha. Não é a partir de 60 anos que é facultado. É a partir de 70 anos que o voto passa a ser facultativo. Sexta questão, com base nas disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que, vamos ver as alternativas. Alternativa A, os homens e mulheres possuem direitos e obrigações distintos. Alternativa B, a tortura é admitida somente aos suspeitos pela prática de crimes hediondos. Alternativa C, o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos representantes eleitos. Alternativa D, a República Federativa do Brasil adota a posição católica no campo da consciência e da crença religiosa. Qual é a resposta? Pessoal, a resposta é a letra C. Preste bastante atenção. O artigo 1º da Constituição Federal é bem claro quando diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Isso representa o quê? O princípio da soberania popular. O poder político, ele tem origem no povo. E atenção nas outras alternativas. Por quê? Porque a Constituição, ela estabelece a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. No Brasil, a tortura é proibida. E o Brasil é um Estado laico, ele não adota nenhuma religião como oficial. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Agora vamos para a sétima questão. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa que apresenta o texto correto. A lei penal nunca retroagirá. Letra B. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Alternativa C. A lei penal não retroagirá, salvo para prejudicar o réu. Alternativa D. A lei penal só retroagirá para prejudicar o réu. E aí, qual a alternativa correta? Vou adiantar. Alternativa B. Por quê? Artigo 5º da Constituição Federal. O que é que ele diz? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, guarde isso. Qual é a regra? Lei penal não retroage. Exceção: se vier para beneficiar o réu. Oitava questão. Agora atenção, porque essa questão aparece muito em concurso público. Vamos falar aqui do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que estabelece: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Mas existem exceções.
Então, assinale uma dessas exceções. Alternativa A, por ordem do oficial de justiça. Alternativa B, por determinação do policial de plantão. Alternativa C, em caso de autorização dos vizinhos. E alternativa D, para prestar socorro. Alternativa E, por determinação do presidente da República. Qual a resposta correta? Pessoal, a resposta correta é a letra D, né? Para prestar socorro. A Constituição ela permite a entrada na residência sem o consentimento do morador, tá? Em casos de flagrante delito, em casos de desastres, para prestar socorro a uma pessoa ou durante o dia por determinação judicial. E aqui está uma pegadinha muito importante que vocês precisam ter em mente. Olha, a ordem judicial ela somente é válida se for durante o dia. Já o flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ela podem justificar a entrada, tá? Independente do horário. Então tenha muito cuidado com isso para vocês não perderem questões. E para finalizarmos, vamos fazer uma questão bastante tranquila, mas que também aparece muito em provas. Vamos lá, o artigo 5º da Constituição Federal, ele fala sobre a manifestação de pensamento. É correto dizer, alternativa A manifestação do pensamento só é livre quando devidamente registrada. Alternativa B, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Alternativa C, a manifestação do pensamento é livre e permitido o anonimato. Alternativa D, a manifestação do pensamento será livre se for original. Qual a resposta vocês marcariam? Pessoal, a resposta é a letra B. Está no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que tem o seguinte texto: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aqui vai um macete simples para você decorar. O pensamento é livre, mas ele tem que ter um autor. O que é que isso quer dizer? Que você pode se manifestar, você pode falar, mas não é aceitável o anonimato. Por quê? Porque se você falar besteira, você vai ser responsabilizado. Então, pessoal, finalizamos o simulado por hoje, tá? Se você gostou do conteúdo, já deixa o like, compartilha com o colega. Até a próxima. Bons estudos a todos. Fui!